que dá para dizer que São Paulo colhe o que planta. Acho que é o resumo. São Paulo é um time que merece resultados ruins. Ou vocês acham que esse time de São Paulo merece ganhar? Merece, com essa postura que teve, chegar na Fonte Nova e sair com 3 pontos. Seria uma aberração da natureza, seria uma aberração do futebol o São Paulo sair com 3 pontos aqui hoje. Pela postura que entrou. Na primeira etapa, entra para assistir o adversário jogar. Na segunda etapa, aquele trem desenfreado, buscando o ataque. É só culpa do técnico? Não. Tem muita ausência e tem muito jogador devendo. O Pablo Maia é um claro exemplo de quem está devendo futebol. Agora, vocês acham legal a forma que o São Paulo joga? É bacana? Você assiste o jogo amarradão. É legal para você ver o jogo do São Paulo? Se é, eu queria ter a sua tranquilidade. É você que fala, não, tá louco, o trabalho é bom e tal. Eu queria muito ser, sei, talvez, alheio ao mundo real dessa forma. Sinto falta, às vezes, de ser meio tapado algumas coisas. Se você acha o futebol bom, eu acho que é uma análise estritamente pessoal. Mas que tá osso ver o São Paulo jogar, tá. E que preocupa essa tabela do Campeonato Brasileiro, preocupa bastante. Preocupa muito, né? O São Paulo vai despencando na tabela do Brasileiro, 2 derrotas seguidas, uma em casa, outra pro Bahia, não jogando absolutamente nada. Matheus, fica muito difícil, né, a gente imaginar como que pode ser essa parada aí para a Copa do Mundo de Clubes, essa pausa no meio do campeonato. Se o São Paulo jogando desse jeito aí, pegar o Vasco no Morumbi é capaz de tomar outra taca, né, Matheus? Tá com um pequeno delay ali pro Matheus, daqui a pouquinho a gente ouve as considerações ali. Mas para entender, né, Matheus? Agora sim, acho que agora você tá com o retorno. Aquilo que a gente havia falado no início da partida, a gente esperava que o São Paulo pudesse pelo menos apresentar um futebol condizente com a camisa que veste, mas o que vimos aqui na Fonte Nova hoje foi um time que não propôs em nenhum momento o jogo. Ao final da partida, até pela questão do acaso, a gente conseguiu ditar o ritmo do final do jogo, mas no contexto, se o São Paulo saísse daqui com um empate, seria uma grande injustiça contra o time do Bahia, que desde o primeiro momento tentou vencer o jogo, diferentemente do São Paulo. O São Paulo que vem com um Wendel muito abaixo da média, com o Pablo Maia que voltou de contusão, mas que não ainda encontrou o seu futebol, reencontrou o seu futebol no caso, e um resultado justo, senão. Um resultado, na verdade, justo seria até um placar mais elástico, mas infelizmente o nosso prognóstico para o futuro do São Paulo, a gente vai pegar o Vasco agora em casa, lógico, a gente está torcendo para que o São Paulo possa vencer o Vasco e vencer bem, mas com o futebol que vem apresentando nos últimos jogos, até mesmo na vitória, é de se lamentar bastante o time que o São Paulo apresenta em campo contra os clubes. Terrível. Lamento por vocês aí na Bahia, né, tendo que acompanhar esse jogo aí. A gente esperava um resultado muito melhor, mas sei que vocês vão aí pra Zona Mista Coletiva. Obrigado aí, Gabriel e Matheus. A gente se fala aí depois. E eu já dou boas-vindas aí pro Léo, na medida do possível, né, Léo? Boas-vindas naquelas, né? Porque depois de um resultado horrível desse daí, com uma postura tão apática do time, que espera tomar gol para começar a jogar, fica muito difícil a gente acreditar que vai ter bons resultados na temporada ainda, né, Léo? Primeiramente, boa noite, Senna, boa noite, JP, boa noite aí também para o Sá e para o Matheus, que estão lá na Arena Fonte Nova. Bom, Senna, é reflexo do que é o São Paulo dentro de campo, né? Uma hora a sorte para, uma hora a sorte acaba, as coisas começam a não dar certo, os chutes no último minuto começam a não entrar, e o que fica é o desempenho. É muito legal quando você tem resultados, o importante venceu, o importante venceu, o importante venceu. Quantas vezes essa temporada não foi assim? Uma hora o desempenho vai te levar a derrotas, e foi isso que aconteceu hoje. Um desempenho, eu vou usar uma palavra, medonho, o desempenho do São Paulo hoje, tá? Por mais que com os 10 desfalques, tá com a molecada, não interessa. O São Paulo não competiu com o Bahia, perdeu de 2-1, com um gol de pênalti que para mim foi pênalti, mas um gol ali no acaso, um pênalti que acabou acontecendo ali, até numa infelicidade do Gianluca, em cima do Lucas Ferreira,
e o Luciano faz o gol de pênalti, ainda um gol que entra de uma forma chorada, né? Mas o São Paulo consegue fazer o gol e aí cresce um pouco na partida, mas do começo ao fim o São Paulo não teve qualquer reação de que poderia buscar os 3 pontos, ou pelo menos um ponto fora de casa. Teve o lance com o Rian no começo do jogo, que o Luciano dá um belo passe e por uma infelicidade a bola não entra, e não lembro de mais lances do São Paulo de perigo no primeiro tempo. O segundo tempo, então, o primeiro gol do Bahia acontece, o São Paulo ainda dá uma resposta ali, 2, 3 lances de cruzamento, mas você vê pichotada, né? O Arboleda aqui erra o chute, o Enzo também. Então o São Paulo é um time sem criatividade, é um time que não consegue criar, ele entrega a bola para o adversário de uma forma desproporcional. Uma coisa é você entregar a bola para o adversário, mas tendo estratégia para você buscar esse contra-ataque. E esse contra-ataque ele tem que ser mortal. E o São Paulo não consegue fazer isso. Então, hoje, um adjetivo que a gente pode colocar nessa atuação do São Paulo é medonho. Um jogo medonho de se assistir. E, mais uma vez, um jogo que o trabalho não evolui dentro de campo no que diz respeito ao desempenho. Porque o resultado na Libertadores está ok, né? Segunda melhor campanha, num grupo que teoricamente é fácil, mas a gente tem que entender que o Campeonato Brasileiro não é fácil, o campeonato é muito traiçoeiro e eu tô muito preocupado, Senna. Não tem nem o que falar, o que tirar de bom, não sei nem se dá para tirar alguma coisa de positivo nessa partida. Uma partida desastrosa. Não, desastrosa, não tem muito o que a gente falar de positivo, e a gente tá deixando aqui no chat uma enquete para vocês, porque é o seguinte, é o que eu falei algumas vezes, a gente entende as questões que afetam o trabalho, por exemplo, desfalques, tomadas de decisões ruins de jogadores, atuações péssimas de alguns, como o caso do Wendel, do Cedric, que vai muito mal, que vai muito mal, jogadores muito jovens que ainda tomam decisões erradas, e isso é perfeitamente compreensível. Tudo isso a gente entende. Mas o que eu tenho falado muito aqui é que é o seguinte, fora isso, na parte que cabe a trabalho de comissão técnica, tem deixado a desejar também. Não dá pra gente... não existe um São Paulino vivo, por mais que goste do Zubeldia, que esteja feliz com o desempenho do time do São Paulo. O São Paulo não tá jogando nada contra ninguém, não se impõe contra ninguém. Ou outro time tem que ser muito mais fraco, como foi o caso do Náutico, e ainda assim a gente passa alguns apuros. Então a gente não pode ser só resultadista. Da mesma forma que se o São Paulo estivesse jogando bem e perdido alguns jogos, você não pode chegar e falar assim, pô, o trabalho não presta porque perdeu o jogo. É analista de placar quem faz isso. E da mesma forma, ter resultados que realmente são positivos nas Copas. O São Paulo está muito bem nas Copas em resultados, mas o desempenho em campo, ele também nas Copas, ele não é aquele de brilhar os olhos. Mas beleza, conseguimos os resultados. Agora, no Brasileiro, você não tem muita margem para ficar errando tanto. Nos jogos fora de casa, vamos falar aqui que numa condição normal, perder para o Bahia fora de casa é um absurdo total? Não, não é um absurdo total. É possível de acontecer. Agora, o jeito que o São Paulo vem perdendo para Mirassol, empata com o Sport. O Sport não tinha empatado com ninguém. Aí empata com o São Paulo e tinha mais um ponto só. Aí depois somou mais. O Cruzeiro ainda não estava num bom momento. A gente empatou. Fortaleza. O Fortaleza estava oscilando. O São Paulo foi lá e ressuscitou. O Mirassol é um time arrumado, mas pô, é o São Paulo no Morumbi. Então no Brasileirão tá muito ruim. Tá muito complicado mesmo. O torcedor são paulino tá com medo de passar por apuros e ter que brigar de novo contra rebaixamento. Nessa rodada, tudo bem, a gente está na 11ª rodada, mas dependendo dos resultados, até o Vitória, se esses times abaixo ali do São Paulo vencerem, até o Vitória, que está ali no Z4, ele pode ultrapassar o São Paulo. E aí imagina, se o São Paulo tem um resultado ruim contra o Vasco no Morumbi, a gente vai passar um mês aqui sem jogar, com aquela baita daquela pressão. E aí o que seria bom quando a gente falava assim, pô, que bom que o São Paulo vai ter um mês para descansar, curar os jogadores e trabalhar. Vai passar a ser, puta que merda, agora a gente vai ter um mês para ficar nessa pressão de um trabalho que a gente não sabe o que vai rolar. É esse o ponto.
Eu entendo quem é contra a demissão do Zubeldia. Eu entendo. Eu tenho alguns pontos também que me fazem pensar que não seria ideal uma demissão neste momento dele. Entendo perfeitamente. Mas, independentemente do lado que você queira escolher, se você entende que o Zubeldia tem que ficar ou sair, não tá legal. Não tá legal, cara. Alguma coisa tem que ser feita aí. Algo tem que ser trabalhado. E aí é desempenho de jogadores, é montagem de elenco da diretoria, sim, mas também tem críticas ao trabalho do Zubeldia, da comissão técnica. Então, até antes de chamar o JP para falar aqui, a gente deixou uma enquete para você sobre o resultado do jogo de hoje. Quem merece mais críticas por esse resultado de hoje? A diretoria, com a montagem de elenco? Jogadores com as decisões ruins? Zubeldia, Cubeiras, né, a comissão técnica? Ou não, você não culpa ninguém especificamente? Então a gente quer ouvir vocês aí.